Escolher as ações erradas para operar é um erro comum com os traders. Isso leva a uma falta de oportunidades e ativos sem volatilidade. E isso, traders, é algo que você não pode fazer. Este erro pode ter um impacto significativo em você construir de forma certa o seu trading. Então, eu tenho regras para você encontrar oportunidades a cada 8 minutos. Cada regra é desenhada especificamente para você operar durante todo o ano. E você terá a melhor qualidade e a consistência. Lembra que eu lembrei vocês que eu falei que agosto é bem especial para os traders? Porque o mês de agosto tem a menor atividade de volume no mercado. Porque o mercado perde grande porcentagem dos seus participantes, principalmente no final de agosto, do começo ao final de agosto. É muito difícil para os traders de curto prazo. Então, a primeira semana, as primeiras 2 semanas, até chegar em setembro, na verdade, você começa a ver a natureza do mercado voltar em setembro. De uma perspectiva macro, outubro começa a parte mais compradora do ano, para vocês saberem. Então, agosto tende a ser, não todos os anos, mas tende a ser estatisticamente um mês difícil para traders de curto prazo. Era tão ruim que muitos traders, eles pegavam todo mês de férias. E é melhor para os traders em setembro, mas setembro é ruim se você é um investidor de longo prazo. Então, setembro, estatisticamente, é o pior mês para longo prazo, em termos de performance. Eu acho que é importante vocês conhecerem isso, saberem disso. Então, agosto e setembro, juntos, tendem a ter momentos mais erráticos. E setembro é o mês que estatisticamente performa pior no ano, em termos de performance para longo prazo. Setembro não é tão ruim para trading. Então você tem essas diferenças. Performance cai estatisticamente, mas a fluidez do trading é boa. Então, da metade de setembro para o final de setembro é um bom período para o trading. Não é tão bom estatisticamente para holders de longo prazo. As posições elas caem em setembro. O viés de agosto e setembro, viés de baixa de agosto e setembro, até entrar em outubro, isso começa um período comprador de outubro, novembro e dezembro. Então não deveria ser surpresa que a pressão de baixa de agosto e setembro cria um rebote comprador para outubro, metade de outubro, novembro e dezembro. Que muitas pessoas se referem como o rally do Papai Noel. Então, eu quero fazer algo diferente com vocês hoje. Vai ser mais como uma lição, não uma revisão de trade. Eu quero ver como construir. Quero ver como construir uma lista correta de trading. Quero te ajudar a construir a sua lista correta de ações. Porque tudo começa assim. Se você escolheu as ações erradas para operar, a sua habilidade do trading pode ser afetada com as ações erradas. Então eu acho que seria muito bom para nós agora fazer exatamente isso. Ok? Tudo bem com isso? Posso te ajudar a construir uma lista de
ações que ofereçam as maiores e melhores qualidades e oportunidades consistentes de trading. Posso te ajudar? Sim? Ok, então vamos lá. Eu preciso que você anote. Porque porque isso é importante, ok? Now, what O que eu primeiro quero que você faça, you're going to você irá criar um range de preços, uma faixa de preços. Vamos dividir o mercado em 3 faixas de preços. E você irá selecionar algumas ações nessas faixas de preços. Então, a minha recomendação é que você não tenha mais de 10 ações. Pode ser algumas mais? Sim, mas 10 eu encontrei que realmente deveria ser o máximo do que o trader pode ver e não perder. A chave é não perder uma oportunidade. Não é que não tem mais de 10 ações para operar, mas qual que é o sentido de ter mais se você está perdendo as oportunidades no que você tem? Então, esse é um dos maiores pecados. Perder um trade é um pecado grande. Ter um trade perdedor não é um pecado. Mas não fazer dinheiro, perder uma oportunidade é muito, muito grande, esse pecado. Então, máximo 10 e não quero mínimo de 6. Então, a sua lista irá ter entre 6 e 10 ações. E você começa com 10. E você faz 10 ações. E aí você avalia. Depois de alguns meses de trading, essas 10 ações. Você está perdendo muitas oportunidades? Se está, você deveria tentar 9. Se continua, você deveria descer para 8. Mas você não deve descer abaixo de 6. Algumas ações operam melhor com 6, algumas outras com 10 e outras entre esses números, ok? Tem uma razão porque eu não quero que você caia abaixo de 6. Tem traders profissionais que operam 1 ou 2 ações por anos e anos, se não décadas. Isso está tudo bem também. Mas agora, cair abaixo de 6, você não vai construir a experiência que você precisa para se tornar um master. Então, precisamos de variedade na sua construção de experiência e precisamos também um fluxo de trade frequente para construir durante esse período. Se essa lista você diminuir ela muito, você não vai ganhar a experiência necessária. Então, de 6 a 10 está bem. Então, esse é o primeiro. E segundo, nós vamos dividir o mercado em faixas de preços. As faixas de preços são $50. go very Eu não operaria abaixo de $25. Ou seja, se você tem algo que é especial, que você gosta, não sei, uma mineradora de Bitcoin que está operando a $10, não sei, você pode fazer uma exceção, mas precisa ser algo íntimo com você que você não quer deixar ir. As ações operam muito diferentes quando você vai a preços mais baixos. Então tem probabilidades diferentes, tem comportamentos diferentes, características diferentes. Então eu prefiro que você não vá para essa zona. Então tem essa noção que se você operar uma ação de preço mais baixo, você consegue operar com maior tamanho. Mas esse é um erro muito grande que os novatos fazem. O seu loss pode ser muito maior se você diminuir a faixa de preço das ações. Acredite ou não, você perde menos conforme você aumenta o preço da sua ação, não menos, não diminui. Então, vamos parar com essa falácia, ok? Então, de 50 a 25,
será a seção 1. Deixa eu trazer aqui isso aqui para baixo. Então, não quero que você faça abaixo de 25, ok? A menos que você tenha algo especial que você queira operar ali. Temos 50. Você irá de 50 para 100. Essa é a zona 2. E a zona 3 é acima de 100. Ok? É assim que você vai construir a sua lista. Você vai construir ela como um losango, um diamante. Você vai construir essa lista como se fosse um diamante, um losango. What do I mean by diamond? O que eu quero dizer com diamante? A parte mais grossa da sua lista será na zona 2, entre 50 e 100. Entende? Então talvez você tenha 2, 1 e 7. Ou aqui você pode pôr 2 e 6. 2, 2 e 6. Faz sentido para vocês? Você quer a maior parte da sua lista no meio, entre 50 e 100. Esse é o seu ponto gostoso. Então, agora que você tem o número de ações de 6 a 10, você começa com 10. E aí você tem a faixa de preços que você irá selecionar. O que eu quero que você faça é que você se certifique que a sua lista é uma representação do mercado no geral. O que eu quero dizer com isso? Você quer um pouco de representação dos setores-chave, não de todos os setores, mas os setores-chave do mercado. Ok? Então, de 10 ações, você não quer que 6 sejam bancos, por exemplo. A sua lista não é representativa, não representa o mercado no geral. Então, você vai pegar as suas 10 ações e você vai certificar que você tem, por exemplo, setores. Petróleo pode ser um deles, por exemplo. Você tem chips, ações de chips, que são ações de semicondutores, 1 ou 2. Você terá Big Tech. What I call Big Tech é Microsoft, Apple, Amazon, essas assim. Pode ter 2, mais ou menos dessas, 2 ou 3. Talvez você queira uma de transporte aqui também. São setores sensíveis, transportes. Então, uma aerolinha, UAL, Uber. Ok? okay. You might Talvez você queira... O que mais, pessoal? Quais outros setores vocês gostam de operar? Petróleo, chips, Big Tech, transportes. Bancos, sim, claro, esqueci. Os bancos. Não poderia esquecer eles. Bancos. Retail, varejo, antes era mais importante esse setor, mas tá tudo bem, também pode ter alguma de varejo. Anos atrás, varejo era obrigatório ter, mas hoje em dia já não é tão relevante. Mas pode ter também. Aqui, petróleo, você tem XOM, Chevron, que é CVX. Você tem Oxy. Alguns exemplos aqui. Alguns de chips. Alguns de vocês podem operar essa, mas o preço é mais alto. Mas você pode também ter ela. Você pode ter a AMD. Preço mais baixo. M1.
Intel. All right. Big Tech pode ser Apple, Microsoft, Microsoft, Amazon, you can, pode ter Oracle aqui, tu pode pôr Baba aqui também, mas também pode pôr como categoria de varejo internacional. Mas enfim, transporte pode ser algo como UAL, Uber, they have J. bancos JPM, C, Wells Fargo. Você entendeu o ponto? Então, o que eu quero que você faça é ter uma representação entre esses setores. Não dá para ter todas, mas você pode começar com algumas. Talvez 2 de cada categoria, por exemplo. 2, 4, 6, 8, 10. Pronto. 2 de cada categoria. Ok? So you might go do something like this. E aí talvez você faça assim, por exemplo. Let's say we could hold. Vamos dizer Apple e Amazon. Quer dizer que você faz o AL e Uber. E aqui também. E aqui você tem 10. Can be helpful. No, I know it can be helpful. Eu sei que pode, às vezes, ajudar a ter pares. Deixa eu explicar por que pares. Tem um período de tempo aonde eu fiz muito trading, basket trading. Deixa eu explicar o que é basket trading. Basket trading é quando você cria a sua própria cesta de ações. Essa cesta de ações pode ser 2, tão pequena quanto 2, e tão grande quanto 8 ou 10. Ok? Todas essas ações vão a uma cesta, você cria uma cesta de ações. And I could, and I, Você pode comprar toda essa cesta e vender toda essa cesta com uma tecla de teclado. Então eu criava uma cesta, por exemplo, de 4 ações. Eu me certificava que essas 4 ações fossem tão correlacionadas que elas agiam parecidas ou iguais. Quando uma se movia, a outra se movia. Quando uma está se movendo para cima, as outras estão se movendo para cima. E quase sempre no mesmo momento. Quando elas caem, elas estão caindo também. Então, por causa dessa alta correlação, eu podia criar essa cesta como se fosse uma única ação, ou como se fosse o meu próprio ETF personalizado. E aí eu apertava compra. Vamos dizer, compra de 2.000 ações. Era espalhado compra de 2.000 ações nessas 4 ações, e quando eu apertava venda, era espalhada a venda nessas 4 ações, como um ETF. Tem muitas coisas que vocês conseguem fazer no trading. Então, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de Apple. E vamos dizer que aqui eu quero ver a correlação com Microsoft. Aqui eles estão no TradingView. Como vocês podem ver, tem uma alta correlação entre Apple e Microsoft. Ok? Você pode ver que as duas caem juntos, sobem juntos. Vejam isso. Ela tem uma correlação perfeita aqui. Então, aqui é outra forma de que isso poderia te ajudar. Então, vamos dizer que você tem 2 ações com alta correlação. Uma criou um sinal poderoso de compra e a outra ainda não criou. Mas você perdeu a primeira compra.
E se você tem uma ação muito correlacionada, a outra provavelmente vai seguir. Então, quando você tem uma correlação alta, nem sempre elas dão um gatilho ao mesmo tempo. Então, isso pode ser um hedge. Então, você tem um cenário, por exemplo, onde Apple e Microsoft, onde Microsoft deu uma barra de eliminação muito boa, mas Apple ainda não fez a barra elefante. E aí, de repente, você perdeu o trade de Microsoft, mas você vê que Apple ainda não fez e Apple começa a formar uma barra verde grande para chegar à formação de uma barra elefante grande. E aí você tem mais confiança para fazer essa operação em Apple, porque a sua sócia correlacionada já fez. Ok? It looks decent here, but not really. Com o AL não tem correlação, tá vendo? Aqui tá para baixo, aqui tá para cima. Então, aqui embaixo é quando o mercado estava tudo caindo. Então, quando o mercado está caindo, tudo está correlacionado. Ou quando o mercado está subindo, tudo está correlacionado também. Então, você precisa ter cuidado com essa comparação. Porque quando o mercado está em uma direção, tudo está nessa mesma direção. Então, você vê, durante esse período aqui, isso daqui subiu, isso desceu. Isso daqui está ruim. Então, isso tem zero correlação. O próximo a zero correlação. Ok? Esses dois ativos aqui, Apple e UAL. Então, vocês deveriam conseguir pegar a sua lista e saber quais ativos são correlacionados